fazer. Então, essa história começa comigo e com o Venâncio em 90, cuidando aí dos pacientes com traumatismo crânioencefálico, e eu fiz a minha carreira universitária em cima do traumatismo crânioencefálico grave. Muito bem. Alguns slides, Henrico, eu vou parar e pedir um comentário. Você só me diz se tem alguém da disciplina do trauma acompanhando a reunião, por favor. Se tem você está aí o Carmona, o Elcio. Tem alguém? Alô? Henrico? Oi, Falcão. Tem alguém da disciplina do trauma participando? Acho que não, aqui que eu estou vendo. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse é o meu objetivo. A gente sabe que do tão frequente que é o trauma de crânio, que o custo estimado fica aí em torno de 70 bilhões de dólares por ano, com custo direto e indireto. A maioria dos traumas de crânio, eles são leves, e a gente vai falar dos graves. Essa é uma estatística que eu consegui da média de permanência hospitalar devido ao traumatismo crânioencefálico, variando entre feminino e masculino, entre 5 e 6,5 dias. Muito bem. A mortalidade global do médio, moderado e grave, variando aí de 7% a 10%, e com custo quase de 150 milhões de reais ano. O que tem feito a Unicamp, uma das prevenções, é a campanha PARE, que é a prevenção do trauma relacionado ao álcool na juventude. Isso faz a medicina do trauma. Não sei se o Elcio ou o Zazá estão aí para fazer algum comentário. Impacta na prevenção do jovem e a transmissão que ele faz para os pais e parentes e para a comunidade. É uma campanha bastante bacana, parou na pandemia. Então, trauma de crânio é qualquer lesão que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninge ou encéfalo, em qualquer combinação. Eu coloquei essa definição porque nós temos R1 aí, tanto da neurocirurgia quanto da medicina intensiva. A lesão primária é o que desencadeia os mecanismos patogênicos, dano biomecânico, lesão de parênquima, quebra da barreira encefálica, ruptura axonal. O que acontece após o trauma, se o paciente tem um choque hemorrágico, tem hipóxia, hipercarbia, são as lesões secundárias. Resumidamente, como exemplo, hipotensão, hipóxia, mas nós temos os Hs, que são chamados de cavaleiros do apocalipse, que determinam um mau prognóstico. Hipotensão, hipóxia, hipercarbia, hipernatremia, trabalha muito social. Hipertermia. Perceber? Muito bem. Me ouvem bem? Henrico? Sim, professor, pode continuar. Estou ouvindo bem, manda pau. Está indo bem aí, Venâncio? Estava indo... Aí, voltou, pronto. Está indo bem, sim, manda pau. Isso, vamos dando retorno aí. Muito bem. Nós vamos falar do traumatismo crânioencefálico grave com Glasgow menor que 9. Glasgow, obviamente, todos sabem usar. Ele vê o nível de consciência. O que nós temos estimulado, Venâncio Henrico e amigos da neurocirurgia, é usar, além do Glasgow,
procurar colocar na evolução, tanto do pronto-socorro quanto da UTI, a escala FOR. Não vou explicar isso aqui agora. A escala FOR premia não só o nível de consciência, como o tronco. Então, ele vê pupila, reflexo córneo-palpebral, padrão respiratório, apneia. Então, é muito fácil de fazer. Se nós conseguirmos que seja anotado tanto Glasgow como FOR, a gente vai ganhar com isso, principalmente em teses e pesquisas e análise descritiva dos nossos pacientes. É fácil e eu estimulo a ser feito isso. Muito bem. Glasgow ficou definido como 3/8, ou como menor que 9, ou TCE grave. Muito bem. Eu queria mostrar um dos trabalhos que foram realizados aqui. Aqui a Daniela ela fez uma avaliação de trauma de crânio e fez uma proposta de traqueostomia. É a primeira conversa que eu quero fazer com vocês. O que foi visto nesta publicação? TCE grave, que na fase aguda, pós-ressuscitação, apresente um Glasgow de 3/5 e um Marshall na tomografia, que mostrarei na sequência, de 3 ou 4, esse paciente se beneficia com traqueostomia precoce, mesmo antes dos 7 dias. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que a gente discutisse, Henrico, e depois ou comenta agora, ou a gente comenta no final. Mas observem que moto, ela, tanto aqui no Brasil, tanto em Campinas, ela fica em evidência. Esse é um trabalho que eu tive a oportunidade de participar. Tem muitos dados desse trabalho, mas nós observamos que motocicleta é uma das principais causas de trauma e que, após esse trauma, 24% dos pacientes chegam à unidade de emergência após o trauma, 29% chegam entre 1 a 3 horas e 18% entre 3 a 6 horas. Esse é um ponto que eu vou pedir, no momento oportuno, para o grupo do trauma discutir. Se, para a gente, nós precisamos que ele chegue todos dentro de 1 hora, mas se isso é uma realidade mundial. Esse é um trabalho realizado na América Latina. Muito bem. Os pacientes que ultrapassam a barreira do trauma e a barreira da prevenção acabam indo para o pronto-socorro. Esse é um trabalho do Venâncio, que eu sempre apresento, tanto em eventos nacionais como internacionais, e eu gostaria de mostrar isso aqui, ó. Os pacientes que apresentaram hipóxia, hipotensão ou hipóxia e hipotensão na unidade de emergência apresentaram uma maior mortalidade. Então, vamos ver aqui. Glasgow baixo, pior prognóstico. Hipóxia e hipotensão, sim. Hipertensão intracraniana, sim. Aqui é outro ponto de investigação que nós podemos fazer. Isto é, podemos, de uma maneira fácil, de maneira não invasiva, avaliar a probabilidade do doente ter hipertensão intracraniana. Nós temos metodologias não invasivas, bainho nervo óptico, Doppler transcraniano e a avaliação do Brain Care de hipertensão intracraniana sem medir invasivamente a pressão intracraniana. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Tentar, no pré-hospitalar, unidade de emergência, evitar esses eventos secundários. Depois que ele chega, eu não vou discutir isso aí, é o A, B, C, D, E, e que o paciente é estabilizado, só pode ir para a tomografia após a estabilização. Isso é um ponto fundamental. Depois que ele vai para a tomografia e é realizado a tomografia, nós
No trauma de crânio, nós chamamos de escala apropriada. Eu vou pular para as imagens, e aqui a escala apropriada para o trauma de crânio é a escala de Marshall. Então, vamos objetivamente, e aqui é outro ponto que eu quero discutir com o Venâncio e o Henrico. Lesão difusa tipo 1, tom praticamente normal. Tipo 2, cisternas comprimidas, sem desvio maior que 5 milímetros. Lesão difusa tipo 3, cisterna comprimido e um desvio maior que 5 milímetros. Depois aqui a lesão drenada e não drenada. Essa é a imagem. 1, 2, 3, ausência de cisterna, desvio maior que 5, lesão drenada, não drenada. Hoje, Henrico, isso é outro ponto. O doente que chega com TCE grave e que tem um Marshall 4 com desvio de linha média maior que 5, esse paciente hoje, ele vai direto para a descompressiva primária pela equipe da neurocirurgia. Esse é um ponto que eu gostaria que você passasse para a gente. Ok? Está me ouvindo, Henrico? Estou te ouvindo, sim. Eu posso Então, tá, isso é O Venâncio pode falar melhor aí, vamos lá. eu posso comentar. O tratamento da lesão focal, tanto as lesões focais expansivas, né, os hematomas, as contusões graves e tal, com desvio, hoje em dia a gente já com desvio maior que 5, 10 milímetros, já é uma indicação, sim, da gente descomprimir do lado que está expansivo. É primário mesmo, Focão. Sim, primária. Venâncio, hoje no pronto-socorro, você acha que 90% dos Marshall 4 com desvio maior que 5 estão indo para descompressão primária? Eu acredito que sim, viu, Focão? Pode ser que o outro, por alguma razão, não tenha ido, mas é para isso, sim. Já é uma coisa, em neurocirurgia, já é uma coisa meio estabelecida, né? Eu gostaria de mostrar um detalhe para vocês. Para o Felipe, que ele quer fazer o estudo de pressão não invasiva. Reparem só esses resultados. O doente que, após a ressuscitação, após a avaliação, após a estabilização, faz a tomografia, qual é a probabilidade do tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 apresentar hipertensão intracraniana na evolução? Agora, meus amigos, agora que vai entrar o nosso protocolo. A gente vai fazer essa aula de tomo na urgência, mas esse é um marcador de avaliação do trauma de crânio. Vejam só esse resultado também da tese do Venâncio. Aqui o Marshall, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, aqui é o número de pacientes. Vejam só vocês, eu só vou fazer o highlight disso. 80% dos pacientes com ausência de cisterna evoluíram com hipertensão. 100% dos pacientes com Marshall 4 com desvio evoluíram com hipertensão. Mas também, no Marshall 2, com tomo anormal, 70 evoluíram com hipertensão. O que diz a Brain Trauma Foundation de indicação de monitorização da PIC? TCE grave, com tomo normal, como essa que vocês estão vendo, onde existe o equilíbrio das estruturas de acordo com Monro Kelly. Tecido 80, esse é o perfeito, né? Sangue 10, líquor 10, sucos presentes, linha média ok, aqui cisterna perimesocefálica ok, a gente vai falar sobre isso. No entanto, se o paciente apresenta uma lesão tomo anormal, vejam vocês, anormal,
O que acontece? Essa é a curva de Langfit que a gente vai fazer a aula de fisiologia. Pressão, volume. Muito conhecida. Muito conhecida. O Langfit, ele deixou a marca dele como o Glasgow. Quanto maior aumento do volume, num determinado período, não temos hipertensão. Chega um determinado momento que a complacência está tão diminuída, pequenas modificações provocam grandes aumentos de hipertensão. A complacência é a variação de volume sobre pressão. Muito bem, você vai ver que pequenos volumes desencadeiam grandes modificações de pressão, complacência baixa. Aqui, o Marshall 3, o Marshall 4 fica dançando por aqui. Um transporte, uma hipóxia, uma hipotensão, uma hipertermia faz ele subir essa rampa para a pupila dilatada e herniação. Muito bem. Essa é a definição do Brain Trauma Foundation. O que eu desejo? A nossa conversa hoje aqui, eu estou marcando o tempo, é que a gente, neurocirurgia, medicina intensiva e trauma, a gente se converse bastante. Dúvida? Fala comigo, fala com o Henrico, fala com a Ana, fala com a Luciana, tem várias referências, com Carmona no trauma, várias referências para vocês conversarem, para acertar isso. Paciente TC grave, toma anormal com alteração é igual a PIC. O nível de evidência pelo Brain Trauma Foundation é 2B. Os pacientes conduzidos com monitorização da PIC, tá certo? Ele reduz a mortalidade intra-hospitalar. Então, vamos fazer. O que o Henrico vai passar para a gente, o Venâncio, é se nós temos, viu, Venâncio, nós temos hoje fisioterapeutas, enfermeiras, residentes da UTI presentes. Qual monitor nós vamos colocar? Intraventricular, intraparenquimatoso, esse não usamos mais, nem subaracnoide. Mas eu e Venâncio usamos em 2 casos, esse aqui, para uso de Vris, Maurício, você lembra? Sim, com certeza. E o catéter subaracnoide. Mas, Falcão, e o paciente que está Glasgow abaixo de 9, que está em coma, tomo normal, Marshall 1, tem indicação? Sim. De acordo com a Brain Trauma Foundation, se ele tiver mais que 40 anos e tiver tido hipotensão ou postura anormal na cena do acidente ou na unidade de emergência, isto é, decorticação ou descerebração, esse doente vai para a pressão intracraniana, que ele tem os 40% aí de probabilidade de aumentar a pressão intracraniana. Pressão intracraniana alta diminui pressão de perfusão e piora o prognóstico. Então, o Venâncio, se puder, ele vai passar a sugestão dele. A sugestão da Brain Trauma Foundation, se possível, catéter no ventrículo. Por quê? Se a pressão intracraniana subir, quando está no ventrículo, pessoal, o paciente deve ficar a 30 graus e o 0 é o nomeato acústico externo. Esse é o 0. E a gente, que o Venâncio anotasse isso, a gente deixa o dreno 15 milímetros. Só um detalhe para vocês. Quando se fala em hemodinâmica, é tudo milímetros de Hg. Tem aí um histórico que vem desde o Quickenstedt-Stucker, centímetros H2O. Milímetros de Hg. Hemodinâmica, milímetros de Hg. Ventilação, centímetros de H2O. Então, a gente deixa em 15 milímetros de Hg, que é a altura do 0, se a pressão, ou 20, tudo depende da conversa que a gente vai fazer. No trauma de crânio, podemos deixar 20.
Se subir acima de 20, abre, drena, ok. Mas o Venâncio vai comentar o quão frequente é a possibilidade de colocar catéter no ventrículo. Beleza, Venâncio? Tudo bem, Venâncio? Sim, Falcão, estou ouvindo. Então, tá bom. Presta atenção, pessoal. Qual é o nosso objetivo? Aí, Henrico e todos os docentes da neurocirurgia, na evolução do ambulatório, ao receber o paciente com trauma de crânio, é importante que coloquem o Glasgow Outcome Scale, esse, que é quanto maior, melhor, Glasgow, vegetativo, incapacidade severa, moderada, grave. Mas, hoje o mundo usa o GOSE, então, que é o expandido. Prestem atenção. Morte, vegetativo, dependente, 3 e 4. O 5, incapaz de trabalhar, fica dependente. O 6 volta a trabalhar, o 7, o 8. Eu posso dicotomizar em boa evolução e má evolução. O Brain Trauma Foundation, alguns resultados, ele coloca incapacidade moderada para o 8 como boa evolução. Olhem, vocês que estão começando pesquisa clínica, que quando fala em trauma, GOSE. Quando fala em AVC, ranking modificado. Vamos dar uma olhadinha. Quando nós começamos, existia um time contra ao uso da pressão intracraniana, porque achava na época que não muda prognóstico. Concordo se ela é usada em mãos inexperientes. Eu e Venâncio fizemos esse trabalho, a gente se encontrou, eu vim da USP, e Venâncio veio de Brasília, e bateu. Então, esse é um grupo histórico. Uma apresentação no Congresso Paulista. Isso, Venâncio, isso. O grupo histórico, 50 pacientes sem pique, com grupo de corte prospectiva de 80. E nós dividimos na época assim. Isso foi uma arbitrariedade de investigação. O grupo A, sem pique, no Glasgow baixo, tá vendo aqui, ó? Então, a gente tinha 68%. No grupo B, com pique, o doente era mais grave. Então, tinha mais paciente grave no grupo B. E, mesmo assim, a mortalidade foi menor. Não foi significativo, mas isso não nos fez desistir. Muito bem. Esse foi o primeiro trabalho do nosso grupo. O que mostrou? Hipertensão intracraniana mata. E acima de 41, mata mais. Então, primeiro, eu tenho que medir, olhar o valor e fazer a conduta. Muito bem. Aí, é só um histórico que o Venâncio pode colocar. Como que eu deixo um paciente acima de 30, 40? Na época, né, Venâncio? A descompressiva não era feito, não era, Venâncio? O Falcão, você está falando descompressiva bifrontal. Secundária. Lesões. Não. Ela não era feita. Se a lesão é focal ou se a lesão é difusa. Sim. Mas na época. Em neurocirurgia, sim, fala. Eu queria colocar para vocês 95. Vejam que dado histórico. Eu lembro, Venâncio, que era muito difícil a gente conseguir uma descompressiva. Ou fronto, parieto, temporal, de 12, 15, grande, não tinha em guideline. Vejam só, pessoal, a dúvida continua, porque não havia um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, para saber se a monitorização da PIC melhora o prognóstico. Esse Best Tip Trial que nós participamos, a Unicamp participou como grupo observador, porque a gente não aceitou randomizar. Esse grupo mostrou que quando se monitora a pressão intracraniana comparado com não monitorização, em resumo, tá? Em países com resgate pré-hospitalar inadequado e grupo não treinado, não tem diferença.
Esse é o fato. Esse trabalho evoluiu com o seguinte: o que fazer nos momentos no mundo aonde você não tem pique, que você atende o paciente no pronto-socorro e que você tem clínica e tomo. Saiu esse que eu tive a oportunidade de participar também, esse trabalho chamado The Image Clinical Examination Protocol, que a turma está chamando de ICE Protocol. Esse grupo aqui, que tá aqui Argentina, o Gustavo Walter Videta está por aqui. Então, esse grupo, ele mostrou como foi feito para controlar pique somente com imagem. Já comeu? Muito bem. Na sequência, como ficou esse que pique não muda a mortalidade, esse trabalho de Nova York, está acabando a aula, tá? Esse trabalho de Nova York, 1949 pacientes, em estudo observacional, é uma corte retrospectiva. Ele avaliou o seguinte, olha aqui, pessoal, o grupo que monitorou trauma grave, que monitorou pique no primeiro e segundo dia, a mortalidade foi 19%. O grupo que, por decisão da equipe, A, B ou C, não sei, não monitoraram pressão intracraniana no dia 1 e 2, mortalidade muito mais alta. Fiquei muito feliz, Venâncio. Esse trabalho do Brain Trauma Foundation colocou como a 12ª a nossa referência. Muito bem. Gostaria de deixar para o futuro nosso, né, do neurointensivismo, da neurotraumatologia, que hoje está se usando biomarcadores, tanto de neurônio quanto de astrócito, para determinar prognóstico. É só um dado a mais, que biomarcadores, eles ajudam a melhorar a acurácia de predição de prognóstico. Então eu vou mostrar para vocês, aqui no preto, só idade, Glasgow e sexo. Quando eles associam no modelo prognóstico biomarcador, a curva ROC melhora bastante. Isso vale a pena, é uma linha de pesquisa. Então, que os biomarcadores podem melhorar na predição da mortalidade. Atualmente, é a proteína ácida fibrilar glial ou o ubiquitin C-terminal hidrolase. Muito bem, vamos tocando para frente. O que nós temos e que devemos seguir? O guideline da Brain Trauma Foundation. Olha que interessante. O primeiro guideline foi em 96. Eu, Venâncio e muitos fomos órfãos de guideline. A gente caçava paper. Né, Venâncio? Na sequência, veio de 2000, 2007, 2017. Está vendo quanto tempo entre um e outro? Quantos papers foram perdidos? Como a gente levava tempo? A partir de 2017, o Randall Chestnut, a Nancy Tank, o time do Brain Trauma falaram o seguinte: vamos fazer o Living Guideline, guideline ativo. Tudo que surgir de novidade e for um trabalho bem desenhado, a gente solta. Foi o que aconteceu com a craniectomia descompressiva. Esses são, para vocês residentes, os 18 tópicos do guideline de trauma. Deve ser lido com cuidado. Tem 5 estudos classe 1, 46 classe 2, 136 classe 3. Muito bem. Olha o que aconteceu. Saiu o Rescue ICP, uma análise do DECRA, e eles, em 2020, fizeram um update da recomendação da craniectomia descompressiva. Secundária, não primária, que o Venâncio vai, drena na hora e tira o hematoma e tira o osso. Aqui, pessoal, quando você está tratando o paciente na UTI, ele está monitorado
você já cabeceira elevada, evitou hipertemia, fez o manitol, ele não melhora. Não melhora. Ele vai para a craniectomia descompressiva. Nós vamos discutir isso aqui oportunamente. Eu vou deixar aí esse espaço aqui. Craniectomia secundária, realizada para tratar a elevação da pressão intracraniana, ou de forma precoce ou tardia, diminui tempo de internação, mas não melhora o prognóstico. Isso para discutir depois. Só melhora o prognóstico se ela for aqui realizado após 3 dias, mas isso é para conversar numa aula diferente, e é uma discussão que pertence à neurocirurgia, e discutimos semana passada, num congresso internacional, com pessoas com bastante experiência. Então, chama-se craniectomia descompressiva secundária. Aqui, intensivistas, é importante compartilhar cada passo com o time da neurocirurgia, com o time do neurotrauma. O intensivista tem que passar temperatura, sódio, como é que tá ocorrendo o valor da PIC, você fez hipertônica ou não, fez manitol ou não, para ser feito a descompressiva secundária para baixar a PIC. Muito bem. Está acabando, pessoal? Eu queria falar um consenso que a gente está chamando de consenso de Seattle. Foi feito no método Delphi. Como vocês sabem, para método Delphi, eles convidam pessoas de elevada experiência. Aqui tem pessoas, 42 médicos que publicam muito em trauma de crânio. Foi enviado várias perguntas e, em cima disso, foi feito um consenso. Vou mostrar para vocês. Trauma de crânio, foi ABCD, foi estabilizado, foi tomografia, foi para UTI. TCE grave, UTI. Olha aqui, ó. Tier 0, sem pique. Admissão, intubação, elevação da cabeceira 45 graus, analgesia e sedação para boa ventilação, normotermia, fenitoína, dose de ataque de manutenção por 7 dias, hemoglobina acima de 7, evitar disnatremia, linha arterial contínua e, se possível, capnografia. Tem que ter uma veia central, beleza. Se esse doente, ele vai ser monitorado. Por quê? Estamos seguindo a Brain Trauma Foundation. Depois, passo a passo. Se a pressão intracraniana eleva, pessoal, a diferença dessa etapa para essa, eu vou passar essa aula para vocês, tá? Para essa etapa, mantém uma diferença entre pressão arterial média e pressão intracraniana com volume ou droga 60-70. Beleza? Mantém CO2 35-40. Se tiver hipertensão, ou manitol, ou salina hipertônica. Se ele tiver drenado derivação ventricular externa, você abre e drena e deixa o líquor sair, se tiver líquor para sair. E faz o anticonvulsivante sempre. Não adiantou, passa para essa fase. Você sai o CO2 de 40 para 35. Aqui está muito grave. O que você faz? Você reexamina. Podemos ter causas intracranianas ou extracranianas. Quando a gente fala para um neurocirurgião que a pressão intracraniana está alta ou numa baixa, ele fala, checou o zero? Checou a pressão? Checou o CO2? Checou se tem sepse? Tá certo? Não tem colar cervical estrangulando o doente? Não tem amarria de tubo que não pode, passando pela região cervical, comprimindo o jugular? Não. Essa aqui, é a challenge, o desafio da pressão arterial média é outra conversa, não é agora, tá? Isso não muda, isso é uma classe 3. Aqui, a gente fala para a equipe, fiz tudo certinho, eu tenho que partir para a descompressiva. Tioimbutal não fazemos mais, hipotermia não fazemos, porque não mostrou resultado. Aqui,
que vem a utilização da craniotomia descompressiva. Muito bem. No futuro, quando a gente estiver monitorando todos os pacientes de acordo com o guideline, eu vou pedir para a gente começar a fazer a inserção do PO2 tecidual. PO2 tecidual veio um segundo consenso, 2020, não vou entrar em detalhe ali, é uma combinação. Pique baixa, PO2 normal. Pique alta, PO2 normal. Pique baixa, mas o PO2 está baixo, e aqui os dois estão ruins. Tem tudo guideline para isso, é fácil, seguindo as camadas aí. Olha só, pessoal, o que mostrou a adição de uma nova tecnologia? Esse é o GOSE que eu falei para vocês, o uso da pressão tecidual de oxigênio com pique num follow-up de 6 meses. Esse aqui é um grande investigador, o David Okonkwo. O que ele mostrou? Morre menos. Então, tá certo. E mostrou melhor evolução. Muito bem. Não foi estatisticamente significante. Isso é o trial do Boost 2. E agora está já acontecendo o Boost 3, que vai terminar em junho de 2023. E eles estão fazendo o Point of Care com marcadores, como a proteína fibrilar glial. Muito bem. Esse é um neurocirurgião. Nós estamos controlando o paciente. Olha que bacana essa foto, pessoal. Setembro de 2020. Autor, Kenneth Probst. Ele fez esse desenho do neurocirurgião olhando para o doente dele, decidindo se vai fazer ou não craniectomia secundária. Ele vai pensar, foi feita a profilaxia, foi feita drenagem, terapia plasmolar, está levemente normoventilado, o CO2 foi adequado, não está fazendo febre, não quero fazer barbitúrico, eu vou pensar aqui. Esse é um ponto extremamente importante. Muito bem. A drenagem, eu não vou discutir isso, a drenagem do hematoma subdural, epidural, a decisão é pela equipe da neurocirurgia, lá na unidade de emergência ou durante a evolução. Por que eu estou colocando isso, Falcão? Por que você está colocando isso? Porque, às vezes, a pressão intracraniana aumenta porque surge hematoma em segundo tempo, ou hematoma subdural, ou epidural, ou aumento de lesões parenquimatosas. Pessoal, o que não podemos fazer no trauma de crânio? Corticoide de rotina, manitol sem monitorar pique, exames complementares antes de estabilização, e não tem, hoje, papel para neuroprotetores. A conclusão que eu vou passar para você é que o tratamento de neurotrauma tem que ser multidisciplinar. Não só na fase aguda, enfermagem, físio, médico, como também, pessoal, recuperação pós-trauma. Foi a grande crítica do Best Trip Trial. Eles não têm time de recuperação, fono, físio, TO, pós-trauma. Henrico, estou terminando. Quero agradecer a você, a toda a equipe da neurocirurgia, a oportunidade da gente estar tendo essa primeira reunião interdisciplinar de medicina intensiva, trauma e neurocirurgia. Muito obrigado.